Deus abençoe os irmãos, precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É mais uma vez um prazer estar aqui, junto com essa equipe Super Raça, para mais esse programa. Podemos falar um pouco mais a palavra do Senhor, amém? O assunto que vamos tratar hoje é sobre as 7 festas, né? Embora a gente já tenhamos abordado esse assunto em outras oportunidades, né? Não que nós queremos ser repetitivo, mas é algo que nos veio ao coração de falar hoje, amém? E nós vamos tomar a escritura para iniciarmos de Deuteronômio, capítulo 16, né, partindo do primeiro versículo, que diz assim: Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus, das ovelhas e das vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedados, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Levedado não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no princípio do dia nada ficará até amanhã. No primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolher o Senhor Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, no tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que escolher o Senhor teu Deus. Depois voltará pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus. Nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás. Desde a foice começar na seara, iniciarás a contar as 7 semanas. Depois celebrará a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será a oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho e tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. E lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirá. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quanto tiveres escolhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a tua colheita e em todo o trabalho de tuas mãos. Por isso certamente te alegrarás. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães ázimos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Cada um conforme ao dom da sua mão, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe tiver dado. Amém? Esse assunto sobre as 7 festas, né? O profeta ele nos explica, ele nos mostra que ela é uma sombra, né? Ela é um tipo profético, e esse tipo profético o profeta nos mostra que se cumpre entre o Calvário e o milênio, né? Entre a descida de Jesus em carne até o seu reinado, né? E nós já ouvimos de outras maneiras, né? Mas hoje eu quero abordar isso de uma maneira um pouco mais pessoal, né? Nós olharmos porque todos esses cumprimentos dessas profecias, além delas se cumprirem no povo judeu, além delas se cumprirem no povo gentil, elas se cumprem de maneira particular em nós. Ela tem que se cumprir na minha vida particular. Porque o profeta diz que como Deus trata com os israelitas, com o povo judeu, é diferente que ele trata com o gentil. Com os judeus, Deus trata como nação. Com os gentios, Deus trata como indivíduos.
são indivíduos. Deus trata com cada um de nós de diferentes formas. Embora juntos somos a noiva, mas Deus ele trata com nós em particularidade. E por isso nós temos que entender e enxergar de maneira pessoal certas escrituras e certas profecias, certos cumprimentos proféticos. Amém? E só para recordarmos, essas festas eram 7 festas, divididas em 3 ajuntamentos, até no versículo 16 diz, 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor. Esses ajuntamentos eram o ajuntamento pascual, onde se cumpria 3 festas, era o ajuntamento da festa das semanas, que nós vamos ver o profeta se referindo como festa de Pentecoste, e também o terceiro ajuntamento, que é o ajuntamento dos tabernáculos, a festa dos tabernáculos, que se cumpria 3 festas naquele ajuntamento também. 2 desses ajuntamentos na primavera e o último ajuntamento no inverno, no outono, perdão. E esses primeiros ajuntamentos, essas 3 primeiras festas, que era a Páscoa, Pão Ázimos e Primícias, nós conseguimos ver facilmente, pela sua sombra, que elas se cumpriram no nosso Senhor Jesus Cristo. Elas se cumpriu porque Ele foi o nosso Cordeiro Pascual. A primeira festa dentro do ajuntamento da Páscoa era a festa do Cordeiro Pascual. E nós sabemos que Jesus ele foi o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro que a lei falava, a lei que era a sombra, falava dele que era a realidade. Tanto que o João Batista, que foi o Elias daquele tempo, aquele que veio anunciar a sua vinda, quando ele o viu, ele apontou para ele e disse, eis o Cordeiro que morre pelo pecado do mundo. Ali, o João não estava simplesmente falando qualquer coisa, João estava trazendo uma revelação acerca da palavra de Deus, acerca do cumprimento de uma profecia, de que havia um Cordeiro verdadeiro, um Cordeiro perpétuo, que pagaria pelo pecado do mundo, aonde não necessitaria mais todo ano matar um cordeiro de um ano. Amém? A segunda festa é o Pão Ázimo. O Pão Ázimo ele é um pão sem fermento, e nós sabemos que o fermento ele tipifica pecado, ele tipifica, vamos dizer assim, ele tipifica uma contaminação, porque a fermentação vem de uma contaminação de certas bactérias, de certas leveduras. Um pão ázimo, um pão sem fermento, um pão sem contaminação, esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu nascimento virginal. Ele não veio pelo nascimento por meio da carne, por uma via sexual, ele veio pelo nascimento virginal. Ele veio para nos trazer uma herança que nos foi tirada lá na queda, amém? E Paulo fala a respeito disso, se eu não me engano em Coríntios, ele fala a respeito do pão sem fermento, e esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? As primícias, Paulo também fala acerca disso, fala que Jesus é a primícia dos que dormem, a primícia dos que dormem, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. A primícia ela se cumpria na manhã de domingo, desse ajuntamento. E foi numa manhã de domingo, quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Amém? E essas festas se cumprem em nós também. Estas festas se cumprem porque Jesus ele é cumprido em seu povo nessa hora. Jesus ele não se cumpre apenas em um tempo cronológico. Ele não se cumpre apenas em eventos modernos esclarecidos por profecias. Deus se cumpre em minha vida, Deus se cumpre na sua vida. Deus cumpre em nós as suas profecias a cada instante. Essas festas, Deus instituiu propriamente a Páscoa. A primeira Páscoa que teve foi quando teve o primeiro êxodo. Dentro das leis, Deus instituiu para que o povo nunca esquecesse de onde eles saíram, da terra do Egito, da escravidão, de onde eles eram oprimidos pelos seus inimigos, onde eles eram cativos e obrigados a fazer e sem ter os direitos que lhe foi dado por Deus. Amém? E o que é que aconteceu com nós? Nós também não fomos libertos de um cativeiro. Nós não tivemos um cordeiro pascual e saímos apressadamente comendo de um pão sem fermento. Isso não se cumpre em nós? Isso cumpre em nós. Deve se cumprir em nós. Tem que se cumprir em nós. Amém? Porque Jesus ele tem que ser o nosso cordeiro pascual.
Então, a partir do momento que você aceita o nome do Senhor Jesus Cristo, que você aceita esse sacrifício que foi feito por você, você começa a celebrar a festa do Cordeiro Pascual. A partir do momento que você começa a se alimentar, porque Jesus disse, aquele que não beber do meu sangue, não comer do meu corpo, não tem parte comigo. Ele instruiu você a comer. Ele instruiu você a se alimentar dele. Ele instruiu você a se alimentar. E o que ele é? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o pão sem fermento. Então, a partir do momento que você começa a comer esse pão sem fermento, você começa a comemorar essa segunda festa. Você começa a comemorar essa festa dos pães ázimos, essa festa do pão sem fermento. Quando você começa a dar os seus primeiros frutos, porque a festa das primícias, ela acontecia porque os primeiros grãos eles começavam a amadurecer. E o adorador tinha que pegar aqueles primeiros grãos e levar para o sacerdote. O sacerdote ele colocava num feixe e balançava diante de Deus. E conforme fosse os primeiros grãos que aquele adorador levava, assim seria o restante da colheita. Assim seria. Aquilo determinaria como que seria a colheita dele. Se ele escolhesse os grãos mais enxutos, mais murchos, menores, mais feinhos, aquilo determinaria como seria o restante da colheita dele. Assim também, como se ele trouxesse aqueles melhores grãos, eles falassem, eu vou escolher o melhor para Deus, eu vou escolher os melhores grãos que eu tenho. Assim determinaria também o restante de sua colheita. Amém? E quando muitas vezes você passa por provas, por lutas após aceitar o nome do Senhor Jesus Cristo, e mesmo comendo do pão sem fermento, o diabo vem lhe atacando, mas aí você tem que pensar, eu estou oferecendo esses primeiros grãos a Deus? E com toda certeza, cada um de nós temos oferecido os nossos primeiros grãos. Isso tem que lhe servir de ânimo, de estímulo, porque você tem tido o primeiro grão. É como aquele testemunho daquela irmã de cor, que quis dar um testemunho, não vou me recordar a mensagem que o irmão Brana fala, mas essa irmã quis dar um testemunho e falou, então irmã, dê seu testemunho. Ela disse, eu não sou quem eu quero ser, nem tampouco quem eu devo ser, mas eu já não sou quem eu era. Ela pôde oferecer ali e comemorar a sua festa das primícias. Assim como Jesus Cristo ressuscitando entre os mortos, ele era a prova de que haveria uma colheita que irá ressuscitar depois. E nós sabemos que eles são nossos irmãos que partiram em Cristo. E a outra parte que estiver vivo será glorificada. Mas assim também é desta maneira, assim como você tem vencido pequenas batalhas, assim como você tem erguido a bandeira do Senhor Jesus Cristo em seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida, esses são os seus primeiros grãos. Isto determina que você já venceu o diabo em todas as coisas. Potencialmente, você já venceu o diabo em todas as coisas, porque você está oferecendo os seus primeiros grãos, porque você está oferecendo as suas primícias, porque você está comemorando a terceira festa, a festa das primícias. Amém? Isso se cumpre em você quando você faz isso. Amém? E após esse período dessas três festas, das três primeiras festas, no primeiro ajuntamento, passava-se um período de 7 semanas, né? E no 50º dia se comemorava a festa das semanas. O profeta ele vai se referir como a festa de Pentecoste, né? Pentecoste significa 50. Você não vai encontrar muito esse nome no Velho Testamento, por a palavra Pentecoste ser uma palavra, se eu não me engano, grega, né? E ela vai aparecer mais no Novo Testamento, mas no Velho Testamento você não encontrará. Amém? Se encontrar, está errado. Mas enfim. E esta festa era conhecida também como a festa da colheita plena, porque era a festa quando toda a colheita já tinha crescido e amadurecido, e estava pronto para a colheita. Era a festa da colheita. Era quando o povo ia e levava os seus dízimos ao Senhor. E havia um ato religioso dentro dessa festa que era muito interessante. Eles tinham que levar para ser queimados 2 pães fermentados, 2 pães com fermentos, 2 pães levedados. E o profeta nos mostra que esses pães, eles tipificam os judeus e os gentios. 2 povos
que são purificados nessa hora. A igreja do Deus vivo é purificada agora por meio da palavra, por meio da graça, por meio do sacrifício, por meio da revelação, por meio do 7º selo. Assim também como os judeus serão purificados, né, também por meio do selamento deles. E mostra um tipo de dois povos que são purificados, 2 povos com pecados, amém? Mas como eu quero trazer isso para uma maneira mais pessoal, né, somos como nós. Quando Deus, Ele vê as suas provas, Ele vê que você aceitou o seu nome, que você foi batizado em seu nome, que você tem se alimentado do seu corpo, você tem se alimentado de sua palavra, que você tem oferecido os seus primeiros grãos, aí Ele te traz uma colheita. Aí Ele te traz, porque a festa da colheita é quando aquilo que era primícia se tornou pleno. É quando o Senhor te traz uma experiência pessoal com Ele. É quando o Senhor te enche do Espírito Santo. É quando o Senhor te dá verdadeiramente uma porção dele a mais em você. Amém? É quando esse fogo do Espírito Santo, ele queima tudo que é pecado. E lembramos, pecado é incredulidade. É quando Deus tira toda a incredulidade de você. Nós temos que comemorar quando você consegue crer na palavra de Deus, sem empecilhos. Não estou falando de errar, de falhar, de cair, de tropeçar. Isso é uma jornada que nós temos e que muitas vezes cairemos até chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Eu estou falando de incredulidade. Esse queimar, essa levadura, esse pecado, o profeta fala, o que é pecado? Pecado é incredulidade. Pecado não é falhar, pecado não é cair, pecado é incredulidade. Incredulidade é pecado. E esta festa de Pentecoste, essa festa da colheita plena, é quando Deus te dá uma colheita plena dele. Uma colheita plena de seu Espírito. Uma colheita plena de sua presença. Amém? E quando você consegue chegar a este ponto onde esse fogo santo, porque João Batista, quando indagaram ele quem ele era, você é o Elias, você é o Messias, quem é você? Ele falou, não, eu não sou o Messias, eu não sou Elias. Falaram para ele, mas por que você batiza? Ele falou, ora, eu batizo com água, mas há entre vós um homem que batiza com fogo e Espírito. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que no segundo Êxodo, o profeta fala que o primeiro veio ser tirado de uma terra natural para outra terra natural. No segundo Êxodo, Jesus Cristo veio tirado de uma condição espiritual para um batismo do Espírito Santo. Amém? E nessa hora Deus nos tira de um batismo, não somente de um batismo espiritual, mas até mesmo uma terra prometida, que é o nosso milênio, nossa eternidade. Amém? Então Deus, Ele vem, traz para nós o cumprimento dessa festa em nós, onde Ele está o seu Espírito, um novo nascimento, uma nova vida, uma colheita plena dele. Amém? E após passar isso, após passarmos esse primeiro ajuntamento, esse segundo ajuntamento, há um grande período entre a festa da colheita até o terceiro ajuntamento, que é o último ajuntamento, o ajuntamento de tabernáculos, que é constituído por 3 festas, amém? E a primeira festa é a festa das trombetas. Essa festa das trombetas é a festa que ajunta o povo para comemorar as outras 2 festas, amém? Nós sabemos que os judeus têm as suas trombetas para eles têm as trombetas que os ajuntaram em sua terra, né? Ele tem as trombetas que soaram sobre eles, porque eles foram espalhados pelo mundo. E soou as trombetas sobre eles para que eles fossem ajuntados lá, para que recebam a sua 7ª trombeta e a sua redenção. Amém? Mas nós também recebemos a nossa trombeta. Nós também recebemos um soar de trombeta. E lembre-se, essa trombeta não é qualquer trombeta. Não é uma trombeta de metal, não é uma trombeta de qualquer coisa. Mas essa trombeta, ela se refere a chofar. Se refere a um chofar, a um chifre de cordeiro. Isso significa que é o cordeiro ecoando as suas vozes. Este soar de trombeta significa sonido
do chifre do cordeiro, o sonido da voz do cordeiro. Amém? E a nossa trombeta nós conseguimos encontrar numa escritura muito comum entre nós que cremos na mensagem, que é Apocalipse 10. Apocalipse 10, 7. Amém? Vamos ler ela. Que diz assim: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Amém? E foi essa trombeta que nos ajuntou. Foi essa trombeta que ajuntou o povo. Ajuntou o povo aonde, irmão Mateus? Ajuntou o povo ao redor da palavra. Porque aonde estávamos antes de receber essa palavra? Eu mesmo, antes de conhecer essa palavra, eu estava no mundo. Outros irmãos estavam nas denominações. Outros irmãos não estavam nem no mundo nem nas denominações, mas não criam em nada e não conheciam. Mas essa trombeta, esta mensagem, esta voz ecoando do Cordeiro, chegou até nós. Chegou até nós para nos ajuntarmos dentro dessa mensagem. E não só da mensagem, mas da palavra do Senhor, da revelação para o dia. Porque o profeta diz: é necessário que você reconheça o seu dia, a sua hora que você está vivendo. O dia, a hora e o tempo que você está vivendo. Para que você saiba o que você tem que fazer. Amém? E essa festa das trombetas, ela ajuntava o povo para comemorar a festa que vinha após ela, que era a festa da expiação, que era conhecida também como a festa do perdão pleno, e também para a festa dos tabernáculos, né? Mas vamos por etapas. Então, quando você recebe essa mensagem, quando você ouve o sonido dessa trombeta, ouve a voz desse cordeiro que está ecoando, você começa a cumprir essa festa na sua vida. A festa das trombetas começa a cumprir na sua vida. Amém? Aí você passa para outra festa. Aí você passa para a festa da expiação. E a festa da expiação, ela tinha alguns ritos um pouco, como pode dizer, um pouco severo. Porque Deus chegou a dizer que a alma que não se quebrantasse seria extirpada do povo, seria tirada para fora do povo. A alma que não se quebrantasse. Olha que coisa. Porque pelo quebrantamento que vem um perdão, que também vem um arrependimento. Amém? E dentro dessa festa da expiação, era quando eles levavam um cordeiro para que ele fosse sacrificado e para que eles recebessem o perdão. Era um cordeiro para o sacerdote e sua família e o cordeiro para o povo. Amém? E era o único momento no ano em que o sacerdote ele adentrava o Santo dos Santos. Ele adentrava para entregar o sacrifício a Deus, porque lembre-se, o sacrifício da Páscoa, ele era sacrificado e comido entre o povo. É um sacrifício diferente. Né? O sacrifício da festa da expiação é um sacrifício que o sangue era levado ao propiciatório diante de Deus. Amém? E nesse sacrifício, ele era levado diante de Deus, ele era levado e o sacerdote até entrava, e o sacerdote só saía dali se Deus aceitasse o sacrifício. Caso contrário, ele morreria ali mesmo. Se o sacerdote saísse morto, era sinal de que todo o povo estava condenado, que todo o povo, ninguém tinha sido perdoado, que todos estavam condenados e condenados e condenados. Mas se ele saísse para fora, se ele mostrasse o seu rosto na janela, era sinal de que aquele povo tinha sido perdoado, que seus pecados tinham sido perdoados, que o sacrifício tinha sido aceito. Amém? Era sinal de que eles tinham sido perdoados. Amém? Mas não pense que o povo ele ficava lá, não, sacerdote, interceda, eu tenho muito pecado, intercede quanto o senhor quiser, se quiser ficar 1 dia, 2 dias intercedendo. Não. A expectativa do povo era do quanto antes o sacerdote saísse para fora. Do quanto antes o sacerdote mostrasse o seu rosto. Porque ele estava com ânsia de ser perdoado, ele estava com ânsia, com vontade de ser perdoados. Vontade de saber que Deus aceitou o sacrifício, que Deus os perdoou, que embora as suas falhas, Deus os perdoou. Amém? E essa é uma festa particular também,
que além dessa parte de Deus os perdoar, Deus instituiu que um tinha que perdoar o outro. Porque lembre-se, era a festa do perdão pleno. Não era a festa do perdão parcial, onde só Deus perdoava o povo e eles continuavam brigados entre si. Não, era a festa do perdão pleno, onde um irmão tinha que perdoar o outro. Aonde aquilo que lhe foi dado por Deus, ele tinha que instituir ao seu irmão. É como aquela parábola que Jesus conta, daquele homem que o Senhor o perdoou uma grande dívida. E que minutos após isso ele estava enforcando o seu irmão por causa de uma pequena dívida. Porque o reino de Deus não é um reino de hipócritas. E Deus lhe deu para que você dê ao seu irmão. Por isso que Deus concedia perdão ao povo, para que eles concedessem perdão entre eles mesmos. Amém? E era um momento onde que um tinha que perdoar o outro, perdoar dívidas, perdoar mágoas, e aquele que não se quebrantasse seria lançado fora. Então essa festa ela tem que se cumprir em nós também, porque nós recebemos um grande perdão da parte de Deus, um perdão que nenhum homem poderia te perdoar, que nenhum anjo poderia te perdoar, que da parte de nenhum outro ser poderia vir, a não ser de Deus. E ora, quem somos nós para não perdoar nosso irmão? Seja o que for que o seu irmão fez para ti, ou para mim, quem somos nós para não perdoá-los? Quem somos nós para não conceder aquilo que foi nos dado muito maior? E quando você começa a perdoar, quando você começa a exercer o perdão, quando você começa a exercer, jogar para fora um pouco da vida que Cristo colocou dentro de você, dentro dos privilégios que Ele te deu, aí você começa a cumprir a festa da expiação. Aí você pode dizer que você está cumprindo a festa da expiação, porque você está quebrantado. Embora o seu irmão tenha feito coisas ruins contra você, você tem algo lá dentro que te clama a perdoar a ele. Você não tranca dentro de você como se fosse uma cadeia, mas você o perdoa. Aí você cumpre esta festa da expiação. Aí verdadeiramente se mostra que há um Deus no seu propiciatório. Há um Deus aceitando o sacrifício dentro do seu coração e concebendo perdão ao próximo. Amém? E após isso, se vem a festa dos tabernáculos. É uma festa, essa era a festa de alegria. Essa é a festa que é verdadeiramente a festa. Não era qualquer festa. Essa era a última festa e era a festa de alegria, era a festa que o povo cantava, era a festa que o povo animava, era a festa que o povo dava glória a Deus. Chegamos até aqui. Essa é a grande festa. Essa é a festa aonde, quando o povo saiu da Babilônia, quando o povo saiu daquele cativeiro, eles estavam chorando, e Neemias disse: não chorem, a festa de pranto passou, isso é uma festa de alegria. E acontecia nessa festa algo, era de 7 em 7 anos, porém no livro de Neemias aconteceu também, estava tanto tempo sem comemorar, que era-se lido o livro da lei pelo grande sacerdote, e os outros levitas saíam ensinando ao povo, dando sentido à palavra. E é o que se cumpre agora também. E o milênio também era quando eles saíam de suas habitações para outras habitações fora da cidade. O que nós sabemos que se cumpre também, se cumprirá. Se cumprirá de uma forma plena daqui um pouco período. Nós sairemos deste tabernáculo terrestre. Iremos para um tabernáculo glorificado. Amém? Iremos para um milênio reinar com Jesus. Iremos também para uma eternidade. Mas o profeta fala algo muito profundo. Que tudo que é natural primeiro se cumpre espiritual. Antes de você chegar no milênio, o milênio tem que estar dentro de você. Há um milênio espiritual que tem que habitar em você. Há uma festa dos tabernáculos que tem que habitar em você. Tem que ter um levita ali ensinando e dando sentido à palavra para você. Aí você começa a cumprir a festa dos tabernáculos. Tem que ter uma cabaninha que você sai e você entra. Há um milênio que tem que ser cumprido em você. É um descanso, é uma intimidade com Deus, é uma vida íntima com Deus. É onde você sai fora do seu eu
e você vai para fora dessa cidade que eu falo essa maneira natural, né? Seus problemas, a sua vida, as suas ambições. Quando você sai fora disso, você vai para uma cabaninha, para uma tenda, onde você encontra com Deus, onde você jubila com Deus. Onde não importa se está chovendo, se está ensolarado, se os problemas são poucos ou são muitos, mas você está em paz com Deus. Você está certo com Deus. Você está em festa com Deus. Onde não tem mais incredulidade de maneira alguma. E nós devemos cumprir essa festa. E não só esta festa. Todas as demais festas, porque não adianta você cumprir uma festa, não. Eu quero cumprir só essa festa aqui, não quero perdoar, não. Ou eu quero cumprir tal festa, ou outra. Não, tem que se cumprir todas as festas. Isso aqui não é uma obrigação de você cumprir. Isso é um privilégio que Deus te deu. É um privilégio que Deus está te dando, é um privilégio que Deus está me dando de poder enxergar e cumprir essas festas em mim. Porque é só recompensa, meu irmão. O reino de Deus não é um reino de obrigações. O reino de Deus é um reino de recompensas. O reino de Deus não é nem um reino de faça você que eu faço também, não. Ele fez tudo por nós. Ele fez tudo por nós. Tudo que devia ser feito, Ele fez. Não precisou de nós fazermos nada. É um amor incondicional. É um pacto incondicional. Amém? E que essa festa seja cumprida em nós. Amém? Que Deus cumpra a sua palavra, que Deus cumpra as suas profecias, que Deus cumpra as suas escrituras em nossas vidas. Amém? E que Deus cumpra essas escrituras em nós, essas coisas em nós. E que como nós estamos falando das 7 festas, chegamos ao final da última festa, nós também estamos chegando ao final do último ano, desse ano, melhor dizendo, ao final desse ano, né? Que você possa pegar estas coisas que Deus já abençoou nesse ano e comemorar com Deus suas vitórias, entrar com Deus, amém? Para que se inicie um novo ano, um novo ciclo, amém? Com a permissão de Deus, que nos chegaremos cada dia mais próximo do rapto. É um dia a mais, uma vitória a mais, amém? Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Shalom.